Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 8 de maio. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal com empresários contra isolamento social. Paulo Guedes diz que economia está na UTI. Brasil registra 610 mortes por coronavírus em 24 horas. RM Vale ultrapassa 800 casos positivos. Dória decide hoje a flexibilização no estado de São Paulo. Estas e muito mais notícias logo após o comercial na edição de hoje do Abre Aspas. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira, 8 de maio. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo aí em mais uma sexta-feira, né, Glauco? Sem dúvida, mais uma. E quem quiser participar aí do Jornal Abre Aspas, da nossa live, da nossa transmissão, é só mandar mensagem nas páginas aí da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, assim como já fez Valdério Teixeira, que todo dia pontualmente manda bom dia pra gente. Mônica do Nascimento mandando bom dia, o pessoal mandando bom dia aqui pra gente, um ótimo dia pra vocês, assim como já fez também a Fabiana Santos, a Ana Souza, a Eugênia Minicucci. Ótimo dia pra todos vocês aí de casa. Grande prazer tê-los todos conosco. Vamos à edição e eu já os convido que no bloco 2 do jornal de hoje nós teremos uma entrevista com Edna Tralli, secretária de Apoio Social de São José dos Campos. A gente vai falar sobre aí o apoio social da Prefeitura de São José dos Campos, claro, no enfrentamento a esta pandemia. Fica aqui o convite para o segundo bloco. Vamos às notícias de hoje. Em gesto de pressão para a retomada da atividade econômica, o presidente Jair Bolsonaro levou um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal ontem para relatar ao presidente da Corte, Dias Toffoli, os impactos do isolamento social na iniciativa privada. O encontro foi de surpresa e não estava na agenda das autoridades. Um dos integrantes do grupo de empresários chegou a comparar a situação da indústria com os efeitos da Covid-19 na saúde, ao dizer que haverá mortes de CNPJs, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Pois é, Toffoli cobrou coordenação do governo com os poderes e os entes da federação. Ele disse que é necessário fazer um planejamento para a volta do funcionamento da economia. Pois é, que gênio. É preciso fazer um planejamento para a volta do funcionamento, né? Exatamente, já deveria ter sido feito isso há muito tempo, né, Glauco? Porque não é novidade para ninguém, inclusive já vimos outros países passando por essa pandemia antes da gente e agora está se discutindo um planejamento para voltar à economia, creio eu que já está tardio isso aí, né? Não tem dúvida, eu vou repetir uma frase que eu disse há alguns dias aqui, quando deveria ter havido aí o planejamento efetivo das coisas, a nossa dileta classe política, também conhecida como Suas Excelências, estavam brincando de quem ia na janelinha para a eleição de 2022. O problema é sério e Suas Excelências, o povo está sim de olho. O encontro, no entanto, foi considerado uma armadilha midiática pelo STF, segundo informações do jornalista Caio Junqueira, da CNN. Na avaliação de ministros da Corte, Bolsonaro usou o setor industrial para mostrar que não está sozinho no embate com autoridades pela flexibilização do isolamento social. Na avaliação feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a economia brasileira sente os efeitos do coronavírus e está começando a colapsar. Guedes
apresentou dados em que mais de 10 milhões de pessoas perderam seus empregos formais durante a crise e que as medidas emergenciais não terão como ser sustentadas a médio prazo. Bolsonaro declarou em seguida que, depois da UTI, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Pois é, Glauco, a gente sabe sim que o coronavírus, essa pandemia, o isolamento social causa isso, né? As pessoas não conseguem movimentar a economia, não compram, não recebem salário e assim a economia vai colapsando aos poucos. Agora, o que aconteceu em outros países foi diferente do que aconteceu aqui. Lá teve sim, em muitos países, isolamento social, ações rápidas e, o mais importante, conjuntas, sendo para governos municipais, estaduais, federais, justiça, legislativo. Em outros países o exemplo foi grande aí de união, enquanto aqui no Brasil a gente está tendo até hoje, até aí o pico dessa pandemia, um exemplo total de desunião, seja entre os três poderes, seja entre o governo federal, estadual e municipal. Não existe uma única linha sequer que entre em acordo, até quando o assunto é o próprio governo federal. Em termos políticos, uma vergonha a atuação de toda a nossa classe política. Isso vai ficar para a história, não tenha a menor dúvida. Mas vamos saber da economia, claro, um assunto extremamente importante e preocupante nesse momento. Vamos com a coluna Mais Economia, com ela, que sabe e sabe muito disso aí. Bom dia, Adriana Ritti. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia nesta sexta-feira ensolarada, hoje aqui em São José dos Campos. A retomada do diálogo comercial entre os Estados Unidos e a China, que ocorreu na madrugada de hoje, bem como os investidores avaliando as boas notícias de retomada das economias, deram impulso às bolsas de valores internacionais. Ásia fecharam todas em alta, Europa abriram em terreno positivo e os futuros de Nova York também operam em terreno positivo. O dado mais aguardado e temido pelos mercados é o payroll dos Estados Unidos, referente ao mês de abril, e será divulgado ainda hoje pela manhã, podendo, segundo projeções dos economistas, mostrar a perda de 22 milhões de empregos. Caso a projeção se confirme, a taxa de desemprego nos Estados Unidos passará dos 4,4% em março para 16% em abril. É muita coisa, né? Por aqui, vimos mais um dia de queda para a Bolsa Brasileira, desta vez de 1,2%. E nova alta recorde para o dólar, que subiu ontem 2% e fechou em R$ 5,85. Seguimos assistindo uma tremenda queda de braço do governo federal e os poderes legislativos. Diante do avanço da epidemia do coronavírus no país, de um lado, cientistas que recomendam às cidades em que o sistema de saúde esteja entrando em colapso, adotem o lockdown. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, pediu lockdown urgente no Rio de Janeiro para evitar uma catástrofe humana. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o presidente do STF de surpresa e fez um apelo para que as medidas restritivas nos estados motivadas pela crise do coronavírus sejam amenizadas. O presidente da República decretou ainda novas atividades, como de construção civil e industriais, também como sendo serviços essenciais. Essa lista já passa de 50 serviços. Mas ainda que o governo federal estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, por decisão do Supremo, os estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. É o que eu venho falando. Enfrentamos hoje uma crise de saúde, política e econômica. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. E um lindo e abençoado Dia das Mães para todas as mamães que nos acompanham. Um grande abraço e até o próximo boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Muito obrigado, Adriana Ritti. Um ótimo dia para você também. E sabendo que você é mamãe também, já adianto aqui um ótimo final de semana. Meus parabéns a você. Tá bom? Muito obrigado. Recebemos uma mensagem aqui. Eu dou o meu bom dia ao meu amigo Flávio Bianchi, aí, que fala conosco desde Paraty. Eu agradeço pela audiência e pelas
palavras aqui. Muito obrigado a você e um ótimo final de semana também aí desde Paraty. E o Brasil registrou 610 mortes em 24 horas e subiu para 9.146 óbitos por coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Há ainda 1.782 mortes em investigação. Ao todo, são 135.106 casos confirmados, sendo 55.350 recuperados. São Paulo segue como o epicentro da doença no país, com 39.938 casos e 3.206 mortes. O número continua elevado, né, Glauco? Muitas pessoas aí estão entrando em dúvida, essas mortes aí nas 24 horas, mas o Ministério da Saúde está falando aí que em 3 dias morreram cerca de 230, mas vocês estão falando 610. O que acontece é o seguinte: em 24 horas foram confirmadas 610 mortes. Não quer dizer especificamente que de ontem para hoje morreram 610 pessoas, e sim que 610 mortes foram confirmadas, o que também é preocupante, né? Estamos chegando aí a quase 10 mil mortes por coronavírus. Com certeza não esperávamos isso, é uma doença que está se alastrando muito rapidamente e é um número triste aí, né, Galco? Quase 10 mil mortes. Muito triste, muito triste. E o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem decreto incluindo a construção civil e outras atividades no rol dos serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia. O funcionamento desses setores, ressalta o decreto, devem obedecer às determinações do Ministério da Saúde. Além da construção civil, o decreto inclui atividades de produção, transporte e distribuição de gás natural, as indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e atividades industriais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai vetar o trecho do projeto de ajuda aos estados que abre a possibilidade de reajuste salarial para diversas categorias de servidores públicos. A versão inicial do projeto, aprovado nesta quarta-feira, previa que a ajuda financeira da União a estados e municípios tinha, entre as contrapartidas, o congelamento nos salários dos servidores. Durante a tramitação no Congresso, parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter o reajuste. Antes de Bolsonaro afirmar que vai vetar o trecho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito que sugeriria o veto. Pois é, isso é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar bem de perto. Exatamente. Porque a discussão será também, provavelmente, mais uma novela. Não pois é, Glauco, a gente anunciou aqui no nosso site, no portal da SP Rio Mais, por exemplo, ontem, que o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, do MDB, anunciou uma redução temporária de 2 meses de 50% do seu salário, cerca aí de, se não me engano, 20% no salário do vice-prefeito e secretários, cortou estagiários, suspendeu contratos, ou seja, está reduzindo gastos durante 2 meses. Obviamente, nenhum dos funcionários públicos ficará feliz com ele, mas o exemplo interessante começa pelo salário do prefeito, que foi reduzido em 50%, a maior cota. Então, é uma sugestão aos nossos governantes em nível nacional olhar, por exemplo, para Caraguatatuba, olhar para Cachoeira Paulista, onde os vereadores reduziram em mais de 60% do salário muito antes da pandemia. Então, o exemplo é o que melhor tem que se dar, né, Galco? Não tem a menor dúvida. Fica a dica aí, plagiando o meu caro Douglas Cruz aqui, fica o exemplo aos nossos políticos, suas excelências, perdão. Exemplo, o bom exemplo é o que faz a diferença. Nós vamos para um rápido comercial e, como já falei aqui na abertura, no segundo bloco nós vamos conversar também aqui com Edna Tralli, secretária de Apoio Social de São José dos Campos. Conversamos sobre o apoio social da Prefeitura de São José dos Campos no enfrentamento à pandemia. Fica aqui o convite para você participar ao vivo dessa entrevista conosco. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente.
9 horas e 54 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira. E chegou o dia D da quarentena em São Paulo. Nesta sexta-feira, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória deve anunciar se o governo estadual vai ou não iniciar o processo de flexibilização no isolamento social. O atual prazo de quarentena previsto vai até o domingo, dia 10, mas nos últimos dias o Estado tem destacado que uma eventual flexibilização seria baseada em dados científicos e que, com os baixos índices de isolamento, o período poderia ser expandido. No início, o governo afirmou que um isolamento de 70% seria o ideal e, nos últimos dias, afirmou que índices inferiores a 50% correm risco de não participarem de um plano criado para a flexibilização gradual da economia. Depois, aumentou a taxa mínima de isolamento de 50% para 55% em razão da velocidade de expansão da epidemia, principalmente pelo interior. O Vale do Paraíba pode ser diretamente afetado, já que as principais cidades possuem baixas taxas de isolamento. Taubaté, por exemplo, registrou 46% nesta quarta-feira, a menor desde 19 de março. São José dos Campos ficou em 48%. Diferentemente das maiores cidades do Vale, cidades como São Sebastião, com 62%, Ubatuba 60%, Lorena 59% e Cruzeiro 57% lideram o ranking de isolamento social. Pois é, Glauco, ao que tudo indica, não teremos flexibilização aqui no Vale do Paraíba, Exato. de acordo com os números, né? Taubaté ontem registrou aí o seu pior número de isolamento, 46% da cidade. Aqui em São José dos Campos, 47%. A gente vê todos os dias que o trânsito está aumentando diariamente, assim como pessoas andando na rua. E a gente também pode ver, mesmo nessas cidades aí com isolamento alto, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, que os índices de leitos de UTI estão começando a ficar sobrecarregados. E como o governador já disse, existem aí as duas bases para fazer esse relaxamento do isolamento, que são o índice de isolamento e o índice de ocupação dos leitos. E ao que tudo indica aí, não será feito de acordo com os números. Enfim, vamos aguardar a coletiva de imprensa do governador, que será feita hoje, realizada hoje aí no Palácio das Bandeirantes, por volta de 12h30. O governador sempre está ao vivo. Estaremos transmitindo aqui na SP Rio mais ao vivo. E aí a gente vai aguardar as definições do governo estadual, que não descartou nem a possibilidade de um lockdown, fechamento total no estado de São Paulo. Aguardemos, Glauco. Pois é, olha, inclua-se aí na equação de suas excelências, os políticos, a variável descredibilidade, tá? Problema de saúde, claro, evidente, a população já sabe isso daí. Os problemas com a economia também. Os riscos inerentes ao não isolamento também. Agora, incluam essa variável que lhes será útil num futuro bem próximo, a descredibilidade que está sendo passada por toda a classe política no enfrentamento a essa pandemia. Um excesso de informações e um excesso de vou capitalizar em causa própria. Considerem essa variável nas equações. A RM Vale ultrapassou a marca de 800 casos positivos do coronavírus e já tem mais de 40 mortes confirmadas. O levantamento foi feito com base nos boletins epidemiológicos das prefeituras de 39 cidades da região. Até agora, 28 cidades já confirmaram ao menos um caso da nova doença. Ao todo, o Vale do Paraíba já confirmou 815 casos de Covid-19 e investiga mais de 1.000. São José dos Campos tem 40% dos diagnósticos positivos, com 331 casos confirmados. São Sebastião é a segunda, com 165 casos confirmados. Seguida por Jacareí, com 58, Taubaté, 46 e Caraguatatuba, 41. Entre as mortes, são 41 confirmadas. Destas, 15 em São José, 5 em Jacareí, 4 em Taubaté e Caraguatatuba e as outras espalhadas em mais
9 cidades. Pois é, esses são os números que a gente não gosta de dar, mas tem que dar, tem que passar essa informação aí para o cidadão se manter informado sobre como está a situação do vírus na sua cidade. Em São José dos Campos aí há cerca de 157 pessoas recuperadas, segundo a prefeitura. Enfim, é um número muito grande aí, a RM Vale chegando a 800 casos, mais de 40 mortes confirmadas, cerca de 25 ainda em investigação, ou seja, os números estão aumentando, estão se mostrando reais e finalmente chegando em grande escala, o que a gente não esperava aqui na nossa RM Vale. Glauco, uma notícia importante também agora para o pessoal de Taubaté. A gente anunciou ontem no site aí que a ABC Transportes, que é quem faz aí o transporte público na cidade, notificou a prefeitura sobre uma possível paralisação nos ônibus. Agora cedo a prefeitura notificou aí a imprensa que os motoristas de ônibus fizeram uma assembleia e não está paralisado os ônibus em Taubaté. Portanto, transporte público normalizado neste momento em Taubaté. Então, ótimo, pegando carona com você aqui, outra informação importante aí para a população de Taubaté. A prefeitura vai iniciar na próxima segunda-feira o cadastro de pessoas interessadas em receber cestas básicas do município durante a pandemia. O benefício será voltado às famílias de baixa renda que tenham sofrido impactos neste período. Para ter acesso é preciso ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ou ter sofrido redução salarial em decorrência da pandemia, comprovar renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, aí já descontado o valor do custeio com o aluguel, se houver. Então, a cesta básica emergencial será distribuída por pelo menos 3 meses. O benefício não será fornecido às 3.100 famílias já atendidas pelo Programa Municipal de Repasse de Cesta Básica. O cadastro será feito pelo site da Prefeitura. O link ainda não está disponível. Os contemplados receberão as cestas básicas em casa. Pois é, Glauco, a gente sabe que a alimentação é o básico aí de apoio nesse momento, né? A gente já havia informado que a Prefeitura de Taubaté daria cestas básicas para os alunos da rede municipal, agora mais essa atitude. Em Jacareí, a Prefeitura criou o Vale Merenda, ainda que num valor considerado pequeno, aí de no máximo R$150, mas um valor que vai ser com certeza importante para as famílias aí que não estão recebendo a merenda escolar, que a gente sabe que muitas vezes as escolas acabam se tornando a única fonte de comida de algumas crianças. Então, importantes ações aí das prefeituras aqui do Vale. Não tem a menor dúvida. E o SESI começa a produzir gratuitamente em todo o estado 230 mil refeições por dia para comunidades carentes. Até o final do mês, serão utilizadas 1,7 mil toneladas de alimentos no preparo de 4 milhões de refeições em 108 cidades do interior, além da capital, para ajudar aí os mais necessitados nesta fase aguda da pandemia. No Vale do Paraíba, a distribuição começa no dia 11 de maio, segunda-feira, a partir das 11 horas, quando os alimentos começam a ser levados a comunidades carentes de 6 cidades da região: Cruzeiro, Taubaté, Pinda, Caçapava, São José dos Campos e Jacareí vão receber 1.800 refeições por dia, cada uma dessas cidades. Segundo o SESI, foi feita a parceria com o Fundo Social das prefeituras e as entidades da cidade para transporte e distribuição dessas refeições. Pois é, as instituições mostrando aí o apoio social nesse momento, né? Muito importante. O SESI também, como a gente disse, é fundamental na alimentação de várias crianças, aí, vários adolescentes, jovens que fazem parte da instituição, que agora não estão podendo ir aí até os cursos ou oficinas do SESI. Muito importante essa distribuição de alimentos. Não tem dúvida. E uma ressalva aqui também, Douglas, nós já comentamos ontem também a respeito disso, como a mobilização popular também está fazendo a sua parte. Muitos bairros promovendo campanhas, doe um alimento, ganhe a sua máscara, ou seja, existe sim um envolvimento social aí da comunidade interessada em ajudar aqueles mais carentes. Exatamente, a população se mostra assim muito proativa, a gente vê isso em muitos bairros, em muitos locais, a gente está diariamente divulgando aqui ações de comunidades, de ONGs, de pessoas, o CPF aí, CPFs, né, fazendo ações individualmente, enfim.
muito legal e a gente já está em contato com a secretária aí, né, Glauco? Exatamente, nós já estamos em contato aqui. Muito bom dia, senhora Edna Tralli, a senhora já nos vê e nos ouve por aí? Sim, super bem. Bom dia, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de chegar aí aos nossos munícipes e poder falar um pouquinho desse momento. Muito obrigado. Como eu disse, conversamos a partir de agora com a senhora Edna Tralli, secretária de Apoio Social de São José dos Campos. Claro, o assunto não poderia ser outro a não ser a pandemia que estamos vivendo aí. E nesse momento, senhora secretária, o apoio social da Prefeitura de São José dos Campos no enfrentamento a essa pandemia é vital em vários aspectos. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a esse respeito. Decretado aí, né, pelo próprio governo federal, juntamente com a saúde e com a segurança, a assistência social é um serviço considerado ser essencial, né? Então, que tem que estar a plenos pulmões aí nesse momento de pandemia, dessas dificuldades, principalmente porque a população que a gente atende naturalmente já tem algumas vulnerabilidades. E a questão da pandemia, de uma possível doença, ou de uma possível contaminação, além de ter um maior risco para eles, nós trabalhamos com alguns grupos de risco importantes, como os idosos, né? Dentro das nossas políticas, nós temos a política dos idosos, população em situação de rua, casos de violência, então somos considerados aí um serviço essencial. E em razão disso, então, os nossos serviços de atendimento básico e especial, que são os CRAS e os CREAS, estão funcionando em horário normal, obviamente obedecendo todas as questões de distanciamento, utilização de EPI, disponibilização de álcool gel e acesso à lavagem de mãos para os usuários. Fizemos um serviço de sanitização em todas as nossas unidades de assistência social. Ele é refeito a cada 8 dias, então isso tem aí um prazo de 2, 3 meses já garantido para execução. Se for necessário, a gente estende, e seguindo todas as orientações estaduais e federais de como se devem dar esses atendimentos, né? De forma a guardar o distanciamento, de forma a o que for possível fazer por telefone, as coisas que não devem acontecer nessas unidades, como reuniões de grupo, como capacitações, porém os atendimentos, o acesso ao que eu costumo dizer que é a porta de entrada dos benefícios, projetos e programas da assistência social, que é o CAD único, o cadastro único, né? Estão sendo, e que tem sido a garantia dessas pessoas de receberem os benefícios aí federais, né? A transferência de benefício, é o cadastro único que garante a maioria deles já ser usuário desse cadastro, onde as pessoas são enxergadas pelos 3 níveis de governo do ponto de vista social. Então, as nossas unidades essas unidades estão funcionando de forma horário permanente, com todos os nossos técnicos trabalhando, né? Obviamente, só os em situação de risco também sendo protegidos, idosos e portadores de doenças crônicas. E essa é uma ponta do nosso serviço. Aí a gente acho que vai ter um tempinho aí para falar um pouquinho sobre a política dos idosos, a Casa dos Idosos, sobre população de rua, e acho que deixo vocês à vontade aí para irem fazendo as perguntas, se for o caso. Com certeza. Muito bom dia, secretária. Secretária, já chegou para a gente aqui alguns relatos que aqui em São José dos Campos tem algumas famílias que já se encontram em situação de risco no quesito à saúde, a dinheiro que chega até a faltar comida. Para vocês, esse número e esse balanço de pessoas que agora estão sem renda, que não conseguem o auxílio emergencial, realmente cresceu? O número de pessoas em vulnerabilidade aumentou aqui na cidade? Olha, a gente tem sentido uma procura grande das pessoas nas nossas unidades, principalmente nos primeiros dias, mas realmente por medo, por insegurança, e conforme vão sendo anunciadas, né, quando foi anunciada a questão do benefício, nós tivemos um boom nas unidades, porque as pessoas querem garantir que tenham acesso a isso, então queriam saber, atualizar cadastro. A gente teve um aumento de movimento nesse sentido, né? A partir do momento que foram sendo esclarecidos os critérios, que foram sendo disponibilizadas pelo governo federal, as plataformas para isso, e que a coisa começou a funcionar, realmente o que a gente tem acompanhado já nesse momento, as pessoas
de forma organizada e distribuída pelo governo federal. Já boa parte delas já está recebendo os benefícios, né? Muitas das pessoas nossas já eram assistidas pelo Bolsa Família, são participantes do nosso programa de Bolsa Auxílio Qualificação Pro Trabalho. Então, teve realmente uma demanda maior, mais por informação, mais por um medo, né? Mas a gente acredita, sim, que possivelmente algumas pessoas estejam já... Não temos dimensionado esse número, porque agora alguns dos acessos a esses programas que não são os municipais, eles são feitos direto pelo aplicativo. Então, a gente não tem um retorno, né? Isso deve acontecer em algum momento, mas nós não temos um retorno do número de pessoas que não eram usuários do nosso sistema de assistência social e que agora tiveram acesso a esse benefício. Isso foi feito diretamente com o governo federal. Então, a gente imagina que esse número, por exemplo, os trabalhadores informais, autônomos, essas pessoas não eram, né, usuários do nosso serviço de assistência social, não passaram ainda a ser, porque a necessidade deles era do ponto de vista financeiro e o fizeram através do aplicativo, né? Então, em número de aumento de cadastro único, nós não temos nada ainda muito significativo de aumento. Um pequeno aumento, mas não muito significativo, porque é um público novo, né? Que não era usuário da assistência social e que agora, por esse período, precisou desse aporte, mas que foi feito dessa forma, lógico, nós servimos como apoio para que eles tivessem acesso a esse benefício, favorecendo as informações e tal, mas na hora que lançou o aplicativo, o governo federal, da Caixa Econômica, quem não tinha cadastro único não precisava ir numa unidade de CRAS para fazer o seu cadastro único, ele fazia através do aplicativo. Então, esse movimento anterior existiu muito grande porque eles sabiam que o cadastro único seria a porta de entrada, então todo mundo queria fazer o cadastro único. De forma inteligente, o governo federal entendeu que isso ia gerar, já estava gerando aglomeração, risco da contaminação e garantiu uma data corte, então até quem tivesse cadastro único até 30 de março e a partir daí a pessoa faria direto no aplicativo. Então, essas novas demandas passaram a não passar mais pelo nosso serviço. Então, a gente imagina, sim, que aumentou, mas de pessoas que não eram usuários do sistema de assistência social. Perfeito. E, secretária, a gente está noticiando aqui recentemente, cidades como Taubaté e Jacareí já fizeram aportes aí com cesta básicas. A gente acabou de anunciar agora aqui de Taubaté. A gente vê órgãos como o SESI, por exemplo, também distribuindo cesta básicas. Aqui na Prefeitura de São José dos Campos está sendo feito esse serviço? Existe alguma previsão? E como você falou aí, muitas pessoas estão procurando o cadastro geral, né? O cadastro no aplicativo. Único. Isso, no cadastro único, mas o cadastro único não permite mais essa inscrição, é isso não, mesmo? Permite. Permite, sim, nós estamos fazendo, estamos atualizando, ela permite. Mas para os fins desse benefício do governo federal de R$600, o critério que eles elegeram foi de quem já tinha cadastro único feito até 30 de março, quer dizer, já eram pessoas apontadas como vulnerável, com alguma necessidade que poderia ainda aumentar nesse momento e que a partir dessa data seria feito pelo aplicativo, seria garantido para os novos, né? Para os novos, para que não precisasse aglomerar as pessoas todas para fazerem esse cadastro. Agora, em razão de outras necessidades, nós estamos fazendo, as pessoas estão procurando, nós temos auxílio natalidade, nós temos auxílio funerário, nós temos aluguel social, nós temos uma série de benefícios municipais que também a base de dados é o cadastro único. Então, essas pessoas, sim, nós estamos fazendo, atualizando, reavaliando critérios, sempre que necessário. Como eu disse, os nossos serviços estão atendendo as demandas naturalmente, né? Em relação ao aumento, houve sim um aumento de procura muito grande no início, por esse público novo que não era usuário do serviço, e que realmente, se tivesse que, para essas pessoas terem acesso ao benefício federal, todo mundo
fazer dentro de um CRAS, né, que tem ali uma equipe, uma população adstrita já apontada como vulnerável, eles são construídos do ponto de vista físico e de RH para atender o perfil. De um dia para o outro, o perfil mudou no mundo, né? Perfeito. Então, eles entenderam que a forma eletrônica garantiria mais o que é mais importante, né, que é a vida das pessoas. E, secretária, falando agora especificamente, desculpa te interromper, da população que é a que mais sofre com o coronavírus, que são os idosos, né? Como é que a gente sabe que a sua secretaria atua conjuntamente com a Secretaria de Saúde, Economia, enfim, mas no apoio social aos idosos, como é que estamos aqui em São José dos Campos? Temos muita coisa a falar, mas só voltando um pouquinho na sexta, que eu acabei não respondendo, né? Pode falar. Então, nós temos um movimento que é o São José Sem Fome, apoiado pelo nosso Fundo Social de Solidariedade, né? Que tem feito um trabalho bastante interessante em relação a isso, envolvendo toda a sociedade civil, empresas, né? Um movimento muito grande. Até a última vez que eu vi, acho que já tinham sido entregues por volta de 8.000 cestas e kit de limpeza e higienização para as pessoas. Então, são grupos da sociedade civil e que têm utilizado aí como apoio o Fundo Social de Solidariedade e têm sido entregues cestas básicas para as pessoas que assim o têm demandado, tá? Então, São José tem feito esse trabalho em parceria, né? Porque são muitas frentes aí, é um problema mundial e que tem envolvido, felizmente, não só os 3 níveis de governo, mas a sociedade civil. Não raro a gente recebemos doações de álcool gel, de EPI, já recebemos doação de alimentos aí para os nossos serviços de idosos. Então, a sociedade, de forma geral, junto com a prefeitura, tem aportado aí as necessidades da nossa população. E vamos falar um pouquinho, então, dos nossos idosos, né? Que é o grande grupo de risco, né, e de maior vulnerabilidade. Nós temos, né, alguns equipamentos de atendimento aos idosos. O primeiro deles é as nossas casas dos idosos, que tem nas 4 regiões da cidade, que atende em média aí, mais de 6.000 pessoas por mês, como um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço, por orientação, obviamente, né, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, essas atividades com essa tipificação tinham que ser suspensas porque aglomeração, ainda mais com pessoas de risco, são altamente não indicadas, né? Então, os serviços da Casa do Idoso de convivência e fortalecimento de vínculo foram suspensos no primeiro momento. As casas dos idosos não fecharam porque coincidiu com o calendário de vacinação de gripe dos idosos, então nós pudemos oferecer a Casa dos Idosos para essa vacinação exclusiva para eles, para que eles não precisassem estar indo até os UBSs e ter, né, contato com pessoas de outras idades, com outras doenças. Então, foi um esquema bem legal. As casas dos idosos são muito grandes, então, do ponto de vista de logística sanitária, conseguimos guardar espaçamento para as vacinas, o ambiente foi vacinado, a saída foi muito organizado, né? Foi um trabalho muito legal, em parceria com a Secretaria de Saúde. A gente faz muita coisa, são as 2 secretarias que andam de braços dados e, nesse momento, a gente está abraçadão mesmo, né? Então, as casas dos idosos foram utilizadas nesse período para vacinação. Dentro da Casa dos Idosos, nós temos mais outros 2 serviços que são realizados bastante importantes. O primeiro deles é o Centro-Dia, né? Um serviço que eu já tive a oportunidade aí de contar um pouquinho para vocês, onde atende hoje no município 160 pessoas. Elas são buscadas nas suas casas diariamente com uma van adaptada e chegam de manhã cedo e fazem não só todas as refeições lá, como passam por atendimento médico, de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistência social, entre outros atendimentos, um atendimento realmente integral. E ao final do dia, após a última refeição, são levados de volta para casa. De qualquer feita, também, para eles não era indicado estar em grupo, aglomerado, ainda que seja um lugar muito grande, muito espaçoso, mas a movimentação colocava isso em risco, né? O isolamento social é o indicado para esse grupo. Então, eles estão nas suas casas, porém com a garantia,
né? Nós entregamos diariamente toda a alimentação para eles nas suas residências. E o terceiro grupo, que é o grupo de atendimento que já era feito em domicílio, também está recebendo esse reforço de alimentação. E os atendimentos médico, psicológico, todos esses profissionais têm sido feito por teleconsulta ou por videochamada, e, se necessário, guardado todas as orientações de EPI e de cuidados, né, é feito algum atendimento no domicílio mesmo, a visita domiciliar, mas guardado todo o cuidado para que não haja risco de contaminação. Então, esses são os serviços das casas dos idosos. Fora isso, nós temos essa última fase de cuidado com o idoso. Então, ele começa ali com o centro de convivência e fortalecimento de vínculos, depois o centro de dia, depois o serviço em domicílio e, obviamente, para os idosos mais vulneráveis do ponto de vista de cuidado, é indicado como uma última instância aí o acolhimento, né, que são serviços de acolhimento, os mais conhecidos abrigos, né, onde os cuidados, então, aí mais redobrados ainda. Então, juntamente com a saúde também, com a vigilância sanitária, adequamos todos esses espaços, temos já separados para leitos de isolamento quando for indicado, porque qualquer um de nós pode fazer um sintoma e se tornar um paciente de risco, passa lá pelo serviço de saúde, colhido um teste, e até que esse teste saia, você é um paciente suspeito e é indicado para você fazer o isolamento. A gente vem para a casa da gente, fica ali trancadinho no quarto, né? E eles voltam para a casa deles, onde tem mais ali um determinado número de idosos. Então, nós garantimos, já temos 18 leitos de isolamento, caso sejam necessários de ser usados, mais 3 em finalização. Já precisamos isolar, já tivemos, então, 8 idosos que foram considerados casos suspeitos em algum momento. Felizmente, todos superaram a fase aí do resfriado, deram negativo para a Covid, mas ficaram isolados pelo tempo que lhes foi indicado. Muito né? legal. E muito interessante que ontem eu recebi a normativa do governo federal dizendo o que a gente tinha que fazer daqui para frente. E é uma normativa enorme, que eu levei mais de uma hora para ler e ao final eu falei assim, poxa, que bom, nós já fizemos tudo isso faz tempo. Inclusive outras coisas ainda melhores que nem vieram na normativa. Uma normativa muito explicativa, muito detalhada tal, e sanitização do espaço, e o tipo de EPI, uma série de coisas, né? Muito legal, secretária. Falei, puxa vida, chega tarde, né? Porque quem não fez isso já deve ter problema, né? Pois é, e secretária, atendendo aqui mais uma solicitação, exatamente o pessoal de casa pergunta para a gente que houve essa demora, né, de resposta do governo federal, e para a gente já brevemente aqui encerrar nossa entrevista, que a gente sabe que tem muito assunto para falar, mas o nosso tempo é um pouco restrito, dando um serviço geral para a população, né? Muitas pessoas falam, chegam para a gente até algumas vezes exageradamente falando, olha, tem muita gente que está com problemas, está passando fome, estamos fazendo movimentos para ajudar. Enfim, como é que a prefeitura pode chegar até essas pessoas? Porque a gente sabe que muitas vezes nós aqui, os CPFs ou os CNPJs, não conseguimos auxiliar todo mundo, mas a prefeitura tem esse trabalho. Então, como é que o cidadão comum aí relata até a prefeitura um caso de uma pessoa que está em vulnerabilidade nesse momento? Ir no CRAS, né? Ir no CRAS, telefonar no CRAS, aliás, não precisa nem ir de primeiro, até para garantir, os atendimentos têm feito com agendamento, então entra no site da prefeitura, tem os telefones de todos os nossos CRAS, telefona, você vai ser, mas vai fazer uma agenda para quando? Não, é para o dia, é só para garantir que ele chegue e seja atendido com todo o cuidado de distanciamento, que não se aglomere, não precisa esperar, a gente vai fazendo o agendamento. A porta de entrada é pelo CRAS, tá? Já tivemos alguns casos mais graves que recebemos informação e que fomos até o local também, quando se trata desse tipo de coisa, estamos fazendo isso o tempo todo, né? Guardado todos os cuidados, não deixamos de fazer nenhum dos nossos serviços, né? Então, entrar no site da prefeitura, tem lá os endereços, os telefones de todos os nossos serviços, é a sua porta de entrada para algum tipo de apoio social, né? Tivemos aí alguns fatos, né, pontuais que aconteceram aí, uma família que sofreu um pequeno incêndio. Então, assim, está tudo sendo atendido normalmente, felizmente, né? Tem um outro grupo bastante importante, que é o da população em situação de rua. Lógico,
não daria tempo de a gente falar agora, mas se você quiser marcar depois, são muitas ações diferenciadas que a gente criou também em relação a isso, aumento do número de vagas de acolhimento, encaminhamento de quase 80 pessoas para tratamento em dependência química, recâmbio para suas cidades. Temos, assim, muita coisa bastante importante sendo feita para essa população também, tá? Mas é isso, indica os nossos serviços, né, os nossos telefones, numa emergência de alguma situação de rua, é 153, 156, façam algum tipo de contato com a gente para a gente poder recebê-los em segurança, mas se chegar lá sem agendamento também vai ser atendido, né? O agendamento é um dispositivo para que torne ainda mais segura a ida dessa pessoa. Mas vou aproveitar o canal para dizer, vá sozinho. O que tem acontecido tem nos preocupado, a gente tem orientado. Vai a família inteira, leva o marido, vai com a vizinha, vai com os filhos, leva o pai, leva a mãe, vá o representante da família, né? Procure sozinho para não se expor aí à contaminação. Isso tem sido algo que a gente tem observado, tem tentado trabalhar e orientar, né? Vá ao serviço, eles estão abertos, estão à disposição para fazer o atendimento, mas vá em segurança. E agora, vá de máscara, obrigatório o uso de máscara aí para qualquer atendimento. Secretária, é realmente um momento absolutamente inusitado. Surreal, eu costumo dizer. Surreal no planeta todo, e nós imaginamos o tamanho do trabalho e do compromisso que já tinha a Secretaria de Apoio Social de São José dos Campos, ainda mais em tempos de pandemia. Nós agradecemos demais a sua participação mais uma vez aqui no Abre Aspas, que, claro, está sempre de portas abertas aí à Secretaria de Apoio Social. E vamos sim conversar aquilo a respeito do que a senhora citou. São muitos pontos e, é claro, é nossa obrigação, dever e prazer trazer à população o que há de melhor dentro dessa secretaria. Nós agradecemos a sua participação, um ótimo dia e um ótimo final de semana, a senhora também. Amém. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição sempre para esclarecer, informar aí toda a nossa população. Até logo, bom final de semana. Igualmente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo, porque parece que o tempo virou e foi mesmo. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira, já são 10 horas e 28 minutos e vamos saber como é que fica o tempo para hoje, para esse final de semana que promete ser de sopa e agasalho. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Depois de uma sexta-feira chuvosa, gelada, e da sexta-feira já começando com nevoeiro em algumas localidades, o sol deve voltar a aparecer hoje aqui na nossa região. Durante a tarde, as temperaturas voltarão a se aproximar aí dos 20 graus, a umidade relativa do ar voltará a cair, né, a ficar próxima aí dos 50%, e não há previsão de chuva. A tendência é de que essas condições do tempo permaneçam ao longo do final de semana, ou seja, madrugadas geladas, um nevoeiro pela manhã, mais à tarde sol, temperaturas aí na casa dos 22, 24 graus, né, vão se elevando no sábado e no domingo, e essa umidade relativa do ar baixa. Vale a recomendação de beber bastante água. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, queda na temperatura baixa, umidade do ar, uma composição meio complicada. Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo fim de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Douglas, a gente tem mais participação aí, né? Exatamente. Temos aqui a Eulália Ferreira mandando bom dia, assim como Douglas Xavier e Glauco. Tivemos uma participação aqui durante a entrevista. Temos também Simone Vilas Boas, Luizão mandando bom dia pra gente. E a Li Costa mandou aqui uma pergunta, falando aí, estou há quase 2 meses sem trabalho, trabalho com idosos, fiz o cadastro no auxílio emergencial e estou em análise desde o dia 7 de abril. Realmente, essa situação de análise tem chegado para a gente todos os dias.
a gente já divulgou aqui um site que o governo federal deu para você fazer essa consulta. Mesmo assim, várias vezes em consulta ainda aparece aquele em análise. Então, nossa informação oficial, infelizmente, é essa, né? Consultar, atualizar o aplicativo. Se necessário, se aparecer aí o cadastro inconclusivo, significa que você tem que renovar os dados. E sobre a solicitação aqui que o prefeito poderia fazer alguma coisa, tivemos a resposta da secretária para que aqui em São José dos Campos, quem estiver em situação de vulnerabilidade, sem emprego, ligue e procure o CRAS e o CREA. Então, a resposta oficial da secretária foi essa. Muito obrigado por sua participação, Li Costa. Pois é. E olha só, enquanto o Brasil se aproxima aí dos 10 mil mortos, Bolsonaro diz que fará churrasco neste sábado no Palácio da Alvorada. Segundo o próprio presidente, o evento deve contar com 30 convidados e pode ter um jogo de futebol com a participação de ministros e servidores. Os participantes vão ter que aderir a uma vaquinha para ajudar a custear o encontro, segundo o presidente. Abre aspas. Vai ter vaquinha de R$70. Não vai ter bebida alcoólica não, senão a primeira-dama coloca todo mundo para correr, disse Bolsonaro. Depois o presidente brincou com um dos repórteres presentes e o convidou para o encontro no próximo sábado. Disse, quer jogar futebol? Você tem cara de perna de pau. O jornalista disse que era adepto assíduo do esporte, mas que já atuou na posição de goleiro, disse Bolsonaro. Geralmente o perna de pau vai pro gol. Você acabou de confessar que não joga nada, comentou o presidente. O tal churrasco contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Glauco, assim, vamos esquecer o lado da saúde, que é impossível. Aí você acabou de falar que um churrasco desse nível, com 30 pessoas, com comida, aglomeração, futebol, contraria todas as medidas, mas vamos esquecer as medidas de segurança. Glauco, a gente abriu o jornal hoje falando que são quase 10 mil mortos. Ele vai comemorar o que no seu churrasco? Vai fazer um futebol convidando jornalistas, churrasco, brincando até. Muito, muito interessante a parte da brincadeira, mas cadê o respeito com as famílias aí de quase 10 mil pessoas que perderam as vidas durante essa pandemia? Às vezes muito se passa que a mídia quer brigar com o presidente, contrariar o presidente, trazer a população contra o presidente, vindo aí do próprio governo federal. Mas a gente fica muito óbvio que é uma situação de total falta de respeito fazer uma comemoração em meio a uma pandemia com quase 10 mil mortos brasileiros. Não estamos falando aí de americanos, alemãos, não. Estamos falando de quase 10 mil brasileiros mortos. E o presidente deveria ter mais respeito com essas famílias. Pois é. Graça o exemplo de suas excelências no planeta Brasília. Prestem a atenção. E o governo federal entregou mais um cargo indicado pelo Centrão. O chamado Centrão já havia sido agraciado com a direção do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DINOX, e teve mais um nome de sua preferência nomeado para uma secretaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tiago Queiroz foi nomeado como secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano. E adivinha? Tiago Queiroz é investigado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa em uma ação de 2018. O novo secretário é acusado de irregularidades na contratação de uma empresa. Segundo líderes partidários, o novo secretário é indicação do Partido Republicanos. A informação foi confirmada com integrantes do governo. Essas nomeações fazem parte de um acordo do presidente Jair Bolsonaro com dirigentes e líderes partidários para formar uma base aliada de votações na Câmara dos Deputados e no Senado. Mais nomeações, atendendo a demandas dos partidos PP, PL e PSD, são esperadas para os próximos dias.
Pois é, Glauco, a gente acabou de ler o fato, a gente não deu nenhuma opinião aí. O Bolsonaro está sim negociando com o partido do Centrão, né, o famoso Centrão. Durante aí os seus primeiros meses de governo, ele falou que com ele não vai ter esse toma lá da cá, de dar cargo político. Agora ele já está se contradizendo aí, negociando partidos com o Centrão. A gente também sabe, né, que várias medidas que ele fez foram barrados aí na Câmara dos Deputados, no Senado. Então é o jogo político da velha política voltando aí à tona nos noticiários. E a Comissão de Ética do Partido Novo decidiu ontem expulsar da legenda o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com a assessoria do partido, a expulsão somente será confirmada depois da análise de eventual recurso que venha a ser apresentado pelo ministro. Segundo Salles, o motivo da expulsão foi o fato de ter assumido um cargo de ministro no governo Jair Bolsonaro. Abre aspas, entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro, publicou o ministro em uma rede social. O Partido Novo ainda não informou os motivos da expulsão. A secretária de Cultura, Regina Duarte, diz que não sairá da pasta e se irrita durante a entrevista. Regina conversava ao vivo em Brasília com o repórter Daniel Adjunto, que começou abordando temas relacionados ao governo na entrevista. Uma determinada parte da conversa, a CNN exibiu um apelo de Maitê Proença que reivindicava melhorias para a classe artística, dizendo que os atores tinham sido esquecidos pelo atual governo. Antes mesmo da fala começar, a secretária já demonstrava reprovação. A chefe da pasta da Cultura não gostou da exibição do vídeo e o interrompeu, alegando que a emissora estava desenterrando mortos. A discussão continuou até que uma pessoa que estava na sala disse: "Isso é falta de respeito", e o repórter encerrou a entrevista abruptamente. Pois é, Glauco, a gente sabe que está sim na missão número 1 aí da imprensa cobrar das autoridades aí o que se deve ser feito, né? Porque as autoridades são aí eleitas por nós. Regina Duarte não foi eleita, mas o Bolsonaro foi eleito, colocou ela lá exatamente para atender a classe de quem a atriz Maitê Proença faz parte. Tivemos aí recentemente muitos casos de pessoas que se irritaram com a imprensa, dizendo qual é o seu objetivo com essa pergunta, ou até calem a boca, ou e daí, enfim. O que a gente quer deixar claro é que a gente não quer trazer um lado, um viés para derrubar um governante, a gente quer cobrar o governante. O que é dever meu, é dever de você que votou no seu governante, no seu presidente, no seu governador, no seu prefeito, no seu vereador, enfim, em todas as classes políticas, cobrar é um dever, e assim como é o dever da imprensa. Se não fosse isso, seria sim uma grande publicidade, o que a gente sabe que não acontece. E a Polícia Federal indiciou ontem o ex-governador de Minas Gerais e hoje deputado federal Aécio Neves, do PSDB, além de outras 11 pessoas ligadas a empreiteiras por superfaturamento na construção da chamada Cidade Administrativa em Belo Horizonte. Conforme matéria da CNN, a sede do Executivo Mineiro foi construída entre 2007 e 2010, durante a gestão de Aécio como governador do estado. Diversas irregularidades são investigadas nas obras. Segundo a Polícia Federal, além de direcionar o processo de licitação para definir os vencedores, os envolvidos produziram a contratação de serviços jamais realizados. O prejuízo aos cofres públicos chegaria a quase 750 milhões de reais em valores atualizados. Em nota, a defesa de Aécio Neves afirmou que o indiciamento é absurdo por contrariar investigações da própria Polícia Federal, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, que não encontraram nenhuma irregularidade na atuação do atual deputado federal. A defesa diz confiar na comprovação do absurdo na justiça.
Pois é, Glauco, a gente encerra aí o nosso bloco de política de uma maneira até a gente começa a dar risada, né? Porque enquanto o mundo acumula caixões, mortos, pessoas recuperadas, esperança, estudos buscando acabar com essa pandemia, o noticiário brasileiro aí na justiça e na política se confundem com um noticiário de crimes, né? Não tem dúvida. Aí você viu as datas, né? Exatamente. O que aconteceu lá em 2007, olhar para a política no Brasil é como olhar para o céu. Você constantemente está olhando para o passado. É impressionante isso. Agora, impressionante é o que eu vou ler agora. Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro Santiago, gravou um vídeo em que vende sementes com a promessa de curar a Covid-19. Na gravação, o pastor fala do suposto benefício de uma planta e pede o propósito de R$1.000 por ela. Durante o vídeo, Santiago mostra um suposto exame que comprovaria que uma pessoa teria se curado da doença após utilizar a semente. O pastor não especifica o nome da planta, mas afirma que após plantada, os dizeres "se tu uma bênção" aparecem na planta. Santiago rebate ainda possíveis críticas ao produto. Abre aspas. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado, diz ele, antes de anunciar o preço das sementes. Vou fazer o propósito de R$1.000 para cada um, e muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. Outros vão fazer de 500, de acordo com a sua semeadeira, afirma o pastor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não há nenhuma cura ou vacina que proteja ou possa ser utilizada como remédio específico para a Covid-19. Pois é, Glauco, a gente pode juntar aqui o meu, seu celular, mais algum pouquinho, vender aí, estamos curados, né? Obviamente a gente não quer fazer piada com a fé de ninguém, a fé Disso, todo respeito. com todo o respeito possível, mas exatamente falando de fé, a gente sabe que em todas as fés não existe um pagamento para a troca de bênção. Em todas as fés a gente ressalta isso, pelo menos as que eu conheço falam isso. Então a gente dá com até um certo tom de alerta aí no final na notícia. Não existe cura milagrosa para o Covid-19. Você pode e deve continuar firme na sua fé, porque a fé é essencial no momento de pandemia, mas fique atento aí com alguns desvios de foco, né? Não tenha dúvida, enfatizando e ratificando com relação à SP Rio e toda essa redação, o profundo respeito a todas as manifestações religiosas. Não vai aqui nenhum demérito a nenhuma delas. É um alerta da Organização Mundial da Saúde, tá ok? E hoje é sexta-feira, e sexta-feira que já anda difícil nos últimos tempos tem o famoso Foto da semana, Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, o Lucas hoje traz uma coisa absolutamente interessante aqui, viu, Douglas? A OptiSpace and Defense, que é uma empresa do grupo AKR, numa parceria com a Prefeitura de São José dos Campos aí, acabou disponibilizando um sistema aí de adaptação e calibração que foi desenvolvido para um carro de combate. É um sistema de monitoração de temperatura corporal. E isso daí que antes era usado no carro de combate, vai ser instalado aí, ou foi instalado no Hospital Municipal da cidade e faz aí a identificação das pessoas que estão em estado febril, que é claro aí um dos sintomas do Covid-19. Bem interessante isso, né? Pois é, Glauco, a gente tem outras cidades como São Sebastião que estão usando drones aí que medem a temperatura do pessoal. Aqui em São José dos Campos agora a gente tem esse, vamos dizer, termômetro aí na porta dos hospitais. Muito bacana a tecnologia de guerra a favor da população neste momento de guerra na saúde. Não tem dúvida. E aí uma grande ressalva, lembrando que São José dos Campos, assim como o Vale do Paraíba, é um polo de tecnologia, né? Nada mais justo que nós utilizemos essa tecnologia, uma hora voltada para a defesa, mas devido à emergência que estamos passando, que seja adaptada ao que realmente interessa no momento, que é o combate a essa danada dessa pandemia aí. E claro, a visão sempre do Lucas Lacaz Ruiz,
esse repórter fotográfico que nos brinda toda sexta-feira com seu talento e informação, trazendo essas imagens bacanas aí do hospital municipal aí de São José dos Campos, que um equipamento antes usado para defesa agora pode até salvar vidas. Está de parabéns o Optotermo Scan aí dessa empresa fantástica, a OptiSpace and Defense, que disponibilizou. Está de parabéns. Muito bacana mesmo. E nós chegamos aí, estamos indo para o jogo final do Abre Aspas aí, num dia muito especial e num final de semana mais especial ainda. Hoje, dia 8 de maio, nós comemoramos, todo mundo comemora na Europa, claro, muito mais, o final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Você vê algumas fotos aí, um evento aí que ceifou milhões de vidas, o evento mais violento que a humanidade já havia se deparado, que deixou muitas lições que, por vezes, o ser humano parece esquecer. Mas um grande conflito que deixou muitas lições, muitos desenvolvimentos, muitas dores e cicatrizes que talvez nunca sejam definitivamente fechadas. Fica aí os nossos respeitos a todos os que perderam a vida e combateram o bom combate para que nós tivéssemos a vida que temos hoje, e principalmente aos sobreviventes que acabaram tendo que conviver com, talvez, lembranças terríveis. Então fica aqui os nossos respeitos e, claro, a nossa esperança que isso nunca mais se repita. E Glauco, antes de você encerrar, só citando aqui um trecho da entrevista da secretária especial de Cultura Regina Duarte ontem à CNN Brasil, que, questionada sobre a ditadura brasileira, falou: sempre houve tortura, não quer arrastar um cemitério. A gente, obviamente, aqui hoje não estamos arrastando um cemitério, mas estamos lembrando das mortes que foram criadas aí num momento muito triste. Então, as mortes do passado têm que ser lembradas para que se evitar que isso seja repetido no futuro. Então, hoje, 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, a gente relembra aqui esse trágico episódio da humanidade, não para arrastar um cemitério aí conosco, mas sim para preservar vidas no futuro. Então, é sim uma comemoração, estamos muito felizes aqui com o fim de 75 anos aí da Segunda Guerra Mundial, e hoje há mais motivos para comemorar, né, Gal? Muito mais, só completando, isso daí é de suma importância, o Brasil também teve uma participação absolutamente esquecida por governantes e os livros de história e os professores de história também, que a maioria deles nem sabe o que aconteceu. Fica assim a necessidade. Na Europa é extremamente comemorado isso daí pela importância que tem. Então o conhecimento, a lição tem que permanecer. Isso a gente não pode esquecer. E não podemos esquecer também que hoje é 8 de maio. Diga. Nós temos uma data para nós muito especial e uma data para toda a comunidade também muito especial, né, Douglas? Por favor, faça as honras. Pois é, hoje é aniversário aqui da nossa jornalista Gabriela Barreto, está completando em mais um ano de vida, e Gabriela trabalha aqui há muito tempo com a gente, então meus parabéns para a Gabriela. E no domingo, Glauco, é isso mesmo, temos o Dia das Mães, aqui o Dia Internacional das Nossas Mamães, então parabéns aí para a Gabriela Barreto e também para todas as mães, inclusive para a minha, para todas aí do Brasil, né? Não tem todas as mamães que você que ainda tem mamãe, não esqueça dela. Para você que já ela não está mais presente, também não esqueça dela, assim como a gente não esquece também da nossa Gabi Barreto, que, claro, faz muita falta aqui com aí a agenda do final de semana. Mas em breve, passando tudo isso, ela estará de volta. Parabéns, Gabi, parabéns a todas as mães. Douglas, um ótimo final de semana para você. Leve aí os meus cumprimentos à sua mãe. A minha não está mais presente, mas leve o meu cumprimento à sua família e à sua mãe, tá bom? Cumprimento a todas nossas, Glauco. A gente agradece aí a quem participou, as mães que assistiram a gente. A gente volta na segunda-feira aí, mas o relato é de um fim de semana aí de comemorações contidas para todas as mães aí. Contidas, mas a gente sabe que o amor aí, o carinho nunca é contido, né, Glauco? A gente sabe que coração de mãe sempre cabe mais um, então nosso agradecimento a todas as mães, que no coração de vocês caibam aí mais um parabéns, né? Não tem a menor dúvida. Parabéns, comemorem, mesmo que virtualmente. Não esqueçam, beijos a todas as mamães e até segunda-feira com mais um Abre Aspas. Até lá.